resolvi prestar administração. E eu acho que eu fui muito sortuda, porque eu escolhi a profissão que eu gosto, né? Escolhi uma área, do ponto de vista acadêmico, que me deu muitas bases para depois eu usar na minha vida profissional. Muita gente acaba trocando completamente de carreira com o tempo. Para mim, não precisei fazer isso, né? Eu tive um pouco da sorte de, quando eu estava na faculdade, aplicar para estágios, e aí tem muita opção de estágio. Você ouve agora o IPOcast, o podcast do IPO Brasil. O IPO é uma comunidade global de executivos e empreendedores extraordinários com mais de 30 mil membros no mundo. Aqui, toda semana você conhece uma nova história de vida e carreira dos nossos membros. Este episódio é em parceria com o Exame e patrocinado pelo Grupo Boticário, Comerc Energia e Copenhagen. Bem-vindos a mais um IPOcast, o podcast do IPO em parceria com a Exame. Hoje a gente tem aqui conosco uma grande amiga mesmo, que me dá muito prazer fazer esse bate-papo. Vai ser mais um bate-papo e um one-to-one. Então estamos Priscila Rodrigues aqui e eu nessa conversa do IPOcast. A Priscila, ela é Managing Partner da Crescera Capital. Ela está na Crescera há 13 anos e a Crescera é uma gestora de Private Equity e Venture Capital com aproximadamente $1 bilhão em ativos under management. Ela é membro do comitê executivo e responsável pelas plataformas de saúde, consumo, varejo e serviços. E antes de estar na Crescera há mais de 13 anos, a Priscila trabalhou no Plural Capital, Pacific Investimentos no Brasil e na Houlihan Lokey e no Bank of America Merrill Lynch em Nova York. Ela é presidente dos conselhos da Hospital Care, uma rede de hospitais com aproximadamente 2.000 leitos e 29 clínicas, e da BVCAP, a primeira mulher presidente da BVCAP, a Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital. Além disso, ela encontra tempo para ser conselheira da Rede Oba, Grupo Salos, Vita Participações e Plural Care. E já foi conselheira também da Semantics, Vila Germânia e Hortifruti. Além de ser esposa do Luciano e mãe de 2 filhos, né? Então, bem-vinda, Pri. Que bom te ter aqui conosco hoje. Obrigada, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É sempre maravilhoso te encontrar, então obrigada mais uma vez pelo convite. E conseguir uma agenda com a Pri é bem difícil, então somos todos privilegiados. A Pri também ela é administradora formada pela GV e com MBA pela Columbia Business School. Então, Pri, de novo, um privilégio nosso te ter aqui. E a gente sempre começa o podcast falando um pouco das nossas origens, né? Dos momentos, pessoas e fatores críticos que formaram a pessoa que você se tornou, tanto pessoal como profissionalmente. Tem tanta história, na verdade. Eu sou filha de profissionais liberais. Minha mãe é psicanalista, psicóloga e psicopedagoga. Meu pai é engenheiro. Então, cresci numa casa rodeada bastante por família. A família da minha mãe tem uma origem italiana, então sempre rodeada na mesa, com comida, com encontros bastante barulhentos de família. E a família do meu pai é uma família de origem portuguesa, então também muito voltada à comida e à família, então sempre com muito apoio dentro de casa. Tanto eu quanto a minha irmã sempre tivemos um lar muito estável e um pouco desse chamego que acho que tem dentro dessas duas origens, tanto italiana quanto portuguesa. Os meus pais são brasileiros, nasceram no Brasil, apesar de descendentes, nasceram no Brasil. E batalharam a vida inteira para dar uma formação melhor para a gente, de oferecer uma oportunidade diferente até da que eles tiveram na história deles, para que a gente pudesse, cada uma, buscar a sua carreira. Sempre incentivaram bastante as nossas escolhas. A minha irmã é artista, publicitária e artista. Eu fui um pouco mais para o mundo de números e do mercado financeiro, mas sempre com muito apoio em casa para seguir esses nossos anseios, né? O que a gente gostaria, o que fizesse a gente feliz no final. É incrível como, assim, acho que todos que sentam aqui sempre falam
do apoio dos pais à educação, né? Acho que muito dos que a gente sempre fala da importância da educação no desenvolvimento, mas e você vê que todos os líderes que aqui estiveram reforçam justamente isso, quanto os pais enfatizaram por diferentes classes sociais, background, diferentes origens, sempre o reforço à educação como instrumento de mobilidade, inclusive social. E na minha casa isso era bastante verdade, né? Porque a família da minha mãe veio de uma origem mais simples, então foi a faculdade dos filhos que fez com que cada um pudesse ajudar o crescimento de suas famílias. E a gente, quando quis estudar, os meus pais sempre incentivaram bastante, não necessariamente a gente tinha todos os recursos para isso. Então, a gente ia atrás de bolsa, tive bolsa na faculdade, peguei empréstimo para fazer mestrado, mas sempre com muito incentivo dos meus pais, uma preocupação até de estar dando talvez o passo um pouco maior do que dava, e sempre com muito apoio deles. Olha, vamos, faz diferença, a educação é o que vai levar você para atingir seus sonhos, então muito, muito apoio mesmo. Desde pequena, de não apenas estudar, mas leitura, entender um pouco mais da vida dos outros, das pessoas que deram sucesso, quais foram os desafios, como é que elas chegaram lá, sempre tentando fazer aquele próximo passo para conseguir, né? Muito apoio em casa, sempre tivemos. E aí você foi fazer administração. E por que a carreira financeira? O que te levou para começar em investment banking e depois em private equity? Você sabe que essa é uma história interessante. Toda vez que eu conto, a turma dá bastante risada. Eu sempre gostei de números. Números sempre foi um negócio que eu adorei fazer e era a minha diversão. Quando eu era criança, né, pequena, normalmente as meninas acabam brincando de, vou fazer algum esporte. Eu jogava tênis, sempre gostei de jogar tênis, né, você sabe. Mas a minha brincadeira era criar um banco fictício. Eu criei, banco a minha imobiliário, mãe... né? Era quase um banco imobiliário, era exatamente isso, quase que nem um banco imobiliário. A minha mãe é psicóloga, né, então atendia em consultório, e naquela época recebia muitos pagamentos em cheque. Então, ao final do dia, a gente passava no banco para depositar aqueles cheques, né, e eu pegava aqueles canhotinhos de conta corrente, conta poupança, e criei um banco fictício, assim, com personagens fictícios. Pegava o nome dos meus tios, trocava os sobrenomes, e aí depositava dinheiro e tirava dinheiro e depositava na conta poupança, conta corrente. E fazia livro caixa? Fazia livro caixa. Não entendia nem muito o que era aquilo, mas aquilo era uma diversão para mim. Era sempre... era uma forma de eu brincar. No fundo, era uma brincadeira, né? Em vez de ser brincadeira de bola de gude, só a minha era brincar com aqueles papéis que a gente pegava no banco. E você brincava com quem? Porque quem que gostava de brincar disso? Muito sozinha. Sabe que brincava muito sozinha. Brincava com a minha irmã, né? A gente passava também bastante tempo no clube, fazia esporte, então brincava com a minha irmã, chegava em casa, a minha irmã ia fazer alguma coisa diferente, ia tocar um violão, ia fazer um negócio mais artístico. Desenhar nunca foi muito a minha melhor habilidade, enquanto ela estava desenhando, eu estava ali com o meu banco fictício, né, com os meus correntistas, e sem entender muito a dinâmica de juros, sem entender muito, mas assim, depositando dinheiro, entendendo que tinha que guardar, tinha que gastar um pedaço, não podia gastar mais do que arrecadava, né, do que ganhava, sempre um pouco com essa cabeça. Acho que até porque eu ouvia meus pais falando um pouco sobre isso, o que dá para fazer esse mês, o que não dá, sobrou um dinheiro, não sobrou, então tentava fazer e replicar um pouco isso no mundo mais infantil, naquela dinâmica mais lúdica. E aí, quando eu decidi o que fazer, e eu acho que aqui no Brasil a gente tem o desafio de decidir muito cedo o que a gente quer fazer profissionalmente, né? O processo de vestibular sempre as crianças são muito jovens para decidir um pouco a profissão do que elas querem. Então, quando eu fui decidir um pouco o que eu queria fazer, o que eu queria prestar de faculdade, eu conheci uma pessoa que tinha feito GV, né? E aí eu ouvia que, não, vou fazer GV para trabalhar num banco. E a Faria Lima era bem nova naquela época. Não era paulista mais? Não, era Faria Lima. Não, ainda era paulista, o centro financeiro, mas a Faria Lima era super nova e tinha um prédio na Faria Lima que tinha um banco estrangeiro, tinha o logo daquele banco na porta. E eu perguntei um dia para minha mãe, falei, o que é aquilo? Meu pai falou, aquilo é um banco europeu. Eu falei, eu vou trabalhar lá. Eu vou fazer faculdade, vou trabalhar lá. Pai, como é que faz para trabalhar lá? Tem que fazer que faculdade? Ele falou assim, olha, pode fazer administração, pode fazer engenharia. Acho que ele não tinha muito... na visão, meu pai é engenheiro civil, né? Então, na visão dele, engenharia constrói casas, prédios, faz a parte toda de incorporação e development. E aí, na visão dele, olha, você quer trabalhar com números, tem que fazer economia ou administração.
E aí eu tinha conhecido uma pessoa que tinha feito GV e eu resolvi prestar administração. E eu acho que eu fui muito sortuda, porque eu escolhi a profissão que eu gosto, né? Escolhi uma área, do ponto de vista acadêmico, que me deu muitas bases para depois eu usar na minha vida profissional. Muita gente acaba trocando completamente de carreira com o tempo. Para mim, não precisei fazer isso, né? Eu tive um pouco da sorte de, quando eu estava na faculdade, aplicar para estágios, e aí tem muita opção de estágios, e eu consegui um estágio naquele banco. Qual era o banco? O ING Barings. Uhum. Hoje é só o Barings, né? Trocou um pouco de nome. Mas eu fui trabalhar no ING Barings numa área que eu não entendia nada o que ela era, assim, de estágio. Numa área na mesa, que fazia trading de bonds brasileiros, de empresas emissoras brasileiras que emitiam papéis de dívida no mercado. Tinham poucos emissores naquela época. Tinha muita emissão do governo, mas pouca emissão de companhia privada. E eu caí meio de paraquedas ali, né? Muito jovem, caí totalmente de paraquedas. E aí fui aprendendo um pouco como é que funciona esse mundo de mercado financeiro. Tô lá até hoje, né, no mundo de mercado financeiro. Aprendendo ainda? Aprendendo todo dia. Mas se aprende tanto a questão de avaliação de companhias, quanto o próprio ambiente de negócios no mercado financeiro, que requer talvez um outro tipo de skill set. E fui andando um pouco nessa jornada desde então, trocando um pouco de emprego e tive... o benefício nos últimos anos de ter tido gestores e chefes incríveis que foram me ensinando durante bastante tempo. Mas eu fui parar em mercado financeiro por isso tudo, porque eu realmente brincava de banco imobiliário. E aí, do começo dessa carreira no mercado financeiro para a decisão de fazer um MBA em Colômbia, de continuar a sua educação, como é que foi essa decisão dessa pausa e restart, né? Então, depois que eu tinha trabalhado no ING, eu fui trabalhar na Merrill Lynch, numa área de investment banking, que é um outro tipo, mais uma assessoria para empresas, tanto para emissão de ações, via IPOs, quanto para emissão de dívida e processos de M&A. E quando eu saí da Merrill Lynch, eu conheci uma IPOer, a Verônica Serra, maravilhosa. Para quem não conhece, escutem o podcast dela. Escutei outro dia, maravilhoso. Acabou de fazer um podcast, também foi lançado há maravilhosa. E a Verônica estava montando um escritório de investimentos no Brasil. Ela estava voltando dos Estados Unidos e ela tinha feito MBA. E um pouco do que eu escutava de MBA era muito do que ela tinha vivido e da experiência sensacional que ela descrevia aquela dinâmica toda. E aí eu era super nova, eu já tinha trabalhado há mais tempo, e eu resolvi que eu achava que fazia sentido eu parar um pouco e estudar fora. Eu sempre quis morar nos Estados Unidos, ficar um tempo viajando, né, morar fora do Brasil. Eu sempre almejei sair um pouco daqui, e o MBA era uma boa porta de saída, né? Então, para mim, fazia bastante sentido. A Verônica me incentivou bastante no processo, até me ensinou um pouco do caminho das pedras para fazer o processo. E eu fui para a Colômbia, que era, na verdade, dois alvos ao mesmo tempo. O primeiro, morar fora, estudar fora, e ir para Nova York, que eu tinha ido... tinha viajado muito pouco até então, mas que eu tinha ido, enquanto eu estava na Merrill Lynch, para fazer um programa de training, e tinha ficado maravilhada com a cidade, mas num processo muito curto, 2-3 dias, nunca mais tinha ido. Então eu queria ir, eu me lembro que eu fui aquela primeira vez, eu falei, eu vou estudar aqui, eu vou morar aqui um dia. Um pouco quase que nem quando eu passava na frente daquele prédio e eu queria trabalhar lá. Foi mais ou menos a mesma dinâmica. Eu queria ir. Você foi uma das primeiras Farilâmia, né? Fui, literalmente. Literalmente, porque o mercado financeiro estava todo na Paulista ainda. Naquela época tinha pouco banco. Aqui para baixo ficava quase tudo lá na Paulista. E aí eu fui para Colômbia. Então, e quando eu cheguei em Colômbia, acho que um pouco do desafio para quem vai fazer MBA depois de ter feito um undergrad school do ponto de vista de faculdade temático, e principalmente no Brasil, que a gente começa a estagiar muito cedo, começa a trabalhar muito cedo, eu cheguei com uma bagagem até profissional muito maior do que muitos dos meus peers lá. Tinha muita gente que estava saindo do college, eu tinha feito 2-3 anos no Exército, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, ou tinha feito uma carreira acadêmica, um outro mestrado fora da faculdade, depois da faculdade, e aí estava indo para o MBA. Então, o brasileiro acaba chegando com uma bagagem de trabalho diferente. O europeu tem pouco acesso a estágio durante a faculdade, até por uma questão de agenda do horário das aulas, mas eu tinha talvez uma bagagem profissional bastante maior.
do que alguns dos meus peers. E para mim o MBA foi uma grande festa, entre outras coisas. Assim, o primeiro ano que a turma estava estudando muito para pegar toda aquela matéria de finanças, de mercado de capitais, de contabilidade, de management, de liderança, eu já tinha visto aquilo, eu já tinha feito mamão aquilo. Com açúcar. Então eu fui me divertir. E tive talvez uma possibilidade de aproveitar um outro lado do MBA. Então eu consegui fazer cursos em outras escolas que não necessariamente só de negócios dentro da Universidade de Colômbia. Consegui conhecer e investir tempo para conhecer bastante gente com históricos diferentes. Então hoje eu tenho um grupo gigantesco de amigos do MBA que se encontra recorrentemente. Então a gente viaja muito para se encontrar uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, grupos diferentes. Então assim, tive a possibilidade de realmente viver muito daquilo e focar em buscar talvez o que depois passou a ser uma nova ambição para mim, que era a possibilidade de trabalhar no mercado americano. Ser alguém que tivesse a possibilidade de ter uma carreira em Wall Street, que eu sempre tinha ouvido falar e não sabia nem muito onde ficava na cidade. Fui conhecer quando eu fui, na verdade, para a Colômbia. Mas trabalhar com alguma coisa que depois pudesse ficar nos Estados Unidos por um tempo maior. Então, tive a oportunidade de fazer 2 summers durante o intervalo do MBA. Um numa empresa de reestruturação para entender de turnaround e uma outra numa empresa que assessorava, voltei para Merrill Lynch até por acaso, mas num time doméstico que fazia uma assessoria e uma alocação de caixa do banco junto a fundos de private equity. Eu queria trabalhar com investimentos, com private equity, uma carreira que é difícil você entrar sendo estrangeira no mercado americano. Normalmente você já entra muito novo depois da faculdade, então fui um caminho um pouquinho alternativo para chegar lá, mas fazer assessoria para essa turma e realmente convencer o banco a fazer as alocações. E aí tive a oportunidade de voltar para as 2 oportunidades de summer. Então, o meu segundo ano do MBA, e aí foi quando eu resolvi estudar um pouco mais, foi realmente quando eu resolvi estudar, porque aí era matéria e conteúdo um pouco mais novo, que eu fiz tanto um programa dentro do mundo de private equity, quanto um outro no mundo de turnaround. Eu acabei... Programas específicos? Programas específicos. Não, o primeiro ano é um assim. programa... Primeiro ano eles fazem um programa meio um core course, assim, todo mundo faz todas as matérias. E aí no segundo ano você acaba escolhendo um pouco qual é o field que te interessa mais. Então, tem gente que vai fazer no terceiro setor, tem gente que vai fazer um major em marketing, outros vão fazer em estratégia, em social enterprises, do ponto de vista de small business. Eu fiz em estratégia e international business. Tem bastante gente que faz esse. Em Colômbia tem um programa muito forte de value investing, que é o que o Luciano fez. O Luciano foi com você, seu marido? O Luciano fez Colômbia também, o Luciano estudou comigo. Vocês já foram juntos? A gente foi mais ou menos juntos, né? A gente estava já namorando, a gente acabou ficando noivos logo antes de começar o MBA, mas o Luciano estudou comigo na faculdade. Então a gente tinha feito GV juntos, ficamos muitos anos sem nos encontrar e nos reencontramos quando a gente estava no processo de application para o MBA. E a gente foi coincidentemente para a mesma escola. É um destino, acho que eu brinco que é um destino, porque ele estava aplicando para algumas escolas, estava aplicando para outras, pudesse ser que cada um fosse parar num canto, né? E a gente acabou indo para a mesma escola. E ele fez um programa de Value Investing. Em Colômbia tem um programa bastante Então ele não forte. fez MBA? O programa de MBA tradicional e a especialização é um programa dentro do MBA que chama Value Investing, que é um programa que busca fazer análise fundamentalista de ações, né? Uma dinâmica bem de mercado de capitais, muito voltado para ações, para estratégias de long e de short, para o mundo de asset manager, de hedge funds, dizendo assim. E tinha um programa novo, que era um programa de private equity, e um programa de real estate, que era um programa que já tinha um pouco mais de tempo na escola, que era bastante voltado a investimentos dentro do mundo de real estate. Então, eu fiz os 2 programas, eu fiz private equity e real estate, eu queria entender de real estate. Que é o mercado imobiliário. Que é um mercado imobiliário que nunca foi muito o que eu tinha trabalhado antes ou o que eu aspirava a trabalhar, mas para você fazer investimento de uma forma mais ampla, você precisa entender bastante disso, do portfólio, né? A parte do portfólio você precisa entender e tem uma metodologia toda específica, etc. E eu acabei tendo aula com profissionais de mercado. Colômbia tem essa vantagem de você estar em Nova York, você consegue ter aula com muitos profissionais de mercado, além da parte acadêmica, né? Então, eu consegui ter aula com alguns profissionais de mercado do mundo de imobiliário extremamente bem-sucedidos. Então, também, você acaba se atraindo bastante pelo tema, até
pelo engajamento daqueles professores que são todos maravilhosos, para falar um pouco do dia a dia deles. E aí eu fui fazer estudar o que eu queria. Foi aí que eu fui estudar o que eu queria. Acho que já com uma maturidade diferente, você escolher realmente qual é o tema que te atrai e onde você quer dedicar tempo para fazer alguma coisa, porque eu já tinha um emprego garantido quando eu me formasse. Então, tira um pouco aquela pressão de ter que achar alguma coisa para fazer. E aí eu pude realmente focar um pouco mais na parte acadêmica, onde eu gostava. Mas foram 2 anos maravilhosos, assim. Eu sinto muita saudade daqueles 2 anos. E quando eu me formei, eu acabei ficando nos Estados Unidos exatamente por isso, né? Eu já tinha onde trabalhar e aí viver bastante aquela vida nos Estados Unidos foi bastante diferente e único. Você começa a passar 1 ano, 2, 3, 4 fora de casa, né? E eu sou muito próxima à família, como eu comentei. Começa a achar que talvez seja um pouco de tempo demais. A gente já estava casados, eu e o Lu, a gente acabou casando no final do MBA. E aí você começa a pensar em família, pensar em fazer alguma outra coisa. E aí voltar para o Brasil talvez pudesse ser um momento bom. Então a gente acabou ficando lá uns 6 anos, 7 anos. Já tinha Ana Luísa e o Gabriel? Não, eles não tinham nascido. Os 2 nasceram quando a gente voltou para o Brasil. A gente era uma fase super boa, porque recém-casado... Double income, no kids. Double income, no kids, New York. Jinx. Jinx, assim, maravilhoso. Então, é realmente uma experiência única. Acho que a gente teve a oportunidade... E que acho que a vida do Lu também é sempre muito impulsionada para a educação, mas também um pouco mais... contada da parte de capital, né, de recursos. Então, aí você chega em Nova York, double income, no kids, você acaba aproveitando bastante mais. Então, a gente foi viajar, a gente fez bastante coisa. Quando sobrava tempo, né, porque eu fazia investment banking em Nova York requer bastante comprometimento de tempo. Ficava bastante no escritório. Eu trabalhei nos Estados Unidos, mas eu trabalhei sempre em bens de consumo. E era 9 to 6. Das 9 às 6. Banking não é 9 às 6. É outra... Na verdade, o horário de entrada, eu nem Porque sei. aqui no Brasil, não. A gente sempre trabalhou um pouquinho mais. 9 horas, 10 horas, etc. Mas nos Estados Unidos, às 5 horas, pingava a caneta dos caras. Tem algumas indústrias no mercado americano que realmente, assim, pinga a caneta e sai todo mundo. Apaga a luz. Apaga a luz até para economizar energia. Não encontra ninguém. No mercado financeiro, tem muito disso também. Mas é para aquela turma que chega muito cedo, né? Tem uma turma que entra muito cedo. Então, mesa, mercado de capitais, hedge fund, entra 7, 7h15, 7h30. Já tem morning calls, assim, 7 horas da manhã, 6h30. Então, uma turma que começa muito cedo. As bolsas que estão na Europa. Na Europa, Ásia. na Ásia. Então, você tem mais 5 horas da tarde também. Cai a caneta, vai todo mundo embora, fecha todo o mercado. Então, fecha o mercado, vai todo mundo embora e aproveita. O mundo de investment banking é um pouco diferente. Chega mais tarde um pouco, chega 9h30, dependendo da hora que você saiu do banco, chega às 10, 10h15, mas normalmente chega umas 9, 9 e pouco, e vai até a hora que tiver coisa para fazer. Então é uma dinâmica que... Não tem o dia seguinte. Não tem o dia seguinte, assim, não sobra trabalho para o dia seguinte, tem coisa para fazer, você faz até terminar e quando terminar você vai. Então, com muita frequência, janta-se no escritório, sai 1, 2, 3, 4 horas da manhã, all-nighters, né, trabalha a madrugada toda, vai tomar um banho e volta para o escritório. Então, assim, uma dinâmica bastante puxada de agenda, que não é para todo mundo. Tem muita gente que... E por quê, né? Por que precisa dessas altas horas? Que ainda hoje, acho que ainda... eu trabalhei em consultoria e eu me lembro que eu tinha entrado 8 da manhã e eram 8 horas da noite um dia e eu estava saindo e me perguntaram, você está de férias? Não é isso. Porque eu estava acostumada a sair 10, 11 horas, mas part-time? É part-time? Porque você tinha pressão de entrega de projeto. Então, em consultoria, você vem de 3 meses e espremem esses 3 meses para poder cumprir com os prazos de entrega. Mas em investment banking, por quê? Investment banking tem 2 desafios, né? Acho que o primeiro tem é um processo de assessoria. Então, você quer fazer o melhor trabalho possível para apresentar para aquele cliente. Muitos desses processos são processos competitivos. Onde, por exemplo, tem uma companhia que vai comprar outra companhia e ela precisa decidir quem que vai assessorar no processo de M&A, né? Então, no processo tem um bidding, de fusões né? e aquisições. E aí tem 5, 6, 7 bancos participando desse bid. E normalmente, assim, a companhia fala, olha, na próxima quarta-feira, venham me trazer as leituras de vocês sobre o mercado. Então, tem um deadline, né? Um timeline muito decidido, muito curto para você preparar um trabalho de qualidade. E como é muito competitivo, e a realidade é que
todos os bancos têm profissionais extremamente capacitados. Acho que fazer um parênteses aqui, acho que uma das dinâmicas que eu queria trabalhar no mercado americano, e ficou bem claro para mim depois que eu estava lá, ou no mercado internacional, mas para mim acabou sendo no mercado americano, é que você começa a conviver com muita gente muito qualificada. Você olha para o lado e fala, gente, tem 1000 pessoas, assim, melhores que eu aqui nesse lugar, assim. Então, você começa... A sua vara fica alta. Sua né? vara vai ficando alta e isso vai te puxando também, né? Você olha tanta aquela competição, eu tenho que fazer um pouco mais, tenho que fazer um pouco mais, eu tenho que fazer um pouco mais. E todos os bancos têm muita gente muito bem qualificada, os processos de recrutamento são super seletivos também. Então, assim, você começa a ter gente muito qualificada e a qualidade do que é apresentado para um cliente é muito boa, né? A barra vai ficando bem alta. Então, se você tem mais 3 horas para melhorar uma página, para melhorar uma análise de posicionamento de mercado, ou para melhorar uma análise de potencial sinergia daquela aquisição de uma empresa, você vai investir essa 1 hora a mais. Então, acho que a turma acaba ficando... O cronograma é apertado porque você quer atender o cliente no timing correto, mas na melhor qualidade possível. E se você tem mais tempo, sempre dá para melhorar mais um pouquinho, né? Quando a régua vai ficando alta, sempre dá para melhorar. Acaba que é o melhor que dá para fazer naquele cronograma, é isso que você acaba fazendo. E à noite é hora de trabalho homem, na realidade, né? Assim, dá para fazer mais coisa. Então acaba que os horários vão ficando mais puxados um pouco para isso. Quando você já é o banco, quando você já foi contratado para fazer assessoria, a dinâmica é exatamente aí em consultoria. Você tem 2 meses para fazer um IPO. E aí, naquela janela de IPO, tem 4 companhias. A que sai primeiro, sai melhor. Então, você quer estar com tudo pronto antes, na melhor qualidade possível, para que você tenha uma melhor precificação daquelas ações, uma melhor precificação daquele papel de dívida. Eu fiz muito leverage buyout quando eu estava lá. Então, assim, a emissão de dívida era também muito relevante. Então, acaba que vai criando a cultura de que sempre dá para melhorar, tem que ficar até tarde, e a turma realmente vai e trabalha e acaba ficando bastante tempo nisso. Tem um outro desafio nessa história toda, eu não sei se você viu em consultoria também, mas em investment banking acontece. As primeiras horas do dia são extremamente não produtivas. Você já sabe que você vai ficar até 2, 3 horas da manhã mesmo. Então, você para, em vez de você pegar um café 10 minutos às 10 da manhã, você para meia hora para pegar seu café às 10 da manhã. E aí o trabalho vai realmente acumulando mais para o final do dia. Não, a gente trabalhava intensamente o dia inteiro. E eu acho que também tem um pouco... Até um almoço era no próprio escritório. Serviam ali para você não ter que perder tempo. Era 20 minutos e volta. A gente quase não almoçava, né? Ou você desce para pegar um sanduíche e volta para a mesa, desce para pegar uma sopa, lá tem muito disso, e volta para a mesa. Mas as refeições todas no banco. Todas no banco. Café da manhã, almoço, jantar, todas no banco, assim, o tempo todo. O que era um desafio para mim, que eu era recém-casada, e o Luciano tinha exatamente a dinâmica de cronograma, porque ele era o mundo de hedge fund. Então, ele saía de casa muito cedo, e às vezes eu estava chegando, e voltava para casa muito cedo, e eu estava, assim, começando o meu próximo turno, né? Então, vocês intercalavam turnos. A gente intercalava turnos. E aí vamos falar algumas coisas de mitos e realidades do mercado financeiro, né? Você já falou que em Wall Street você trabalha altas horas, verdadeiro. Vamos lá com algumas frases assim, daí depois você fala outras, né? Então, os financeiros são lobos solitários. Trabalham mais como lobo solitário que como alcateias. Verdadeiro ou falso? Depende do lugar. Essa brincadeira é nova, tá? Tô inaugurando com você. Você sabe que depende da casa, né? Depende do lugar. Mas em muitos casos é verdade. Mas isso é porque é muito competitivo. Então, só tem espaço para uma pessoa ser promovida. Só tem espaço para uma pessoa maximizar o bônus. Uma discussão muito de bônus, né? Então, uma discussão bastante voltada à remuneração. Não fomenta tanto a colaboração. Não é a colaboração, quem é que fez, né? É uma cultura mais competitiva. Ela é competitiva para ganhar o bid do cliente, ela é competitiva para ver quem entrega primeiro o IPO para que a precificação seja melhor, quem faz o maior vezes-book numa demanda de dívida, assim, ela é toda competitiva. A colaboração, ela é mais difícil. Ela começa a acontecer quando você monta deal teams. Porque aí você tem diferentes
níveis hierárquicos dentro daquela mesma estrutura. A turma realmente se ajuda para tentar fazer o melhor possível, né? Mas não é uma dinâmica tão colaborativa, num ambiente tão colaborativo. É diferente, por exemplo, no meu dia a dia hoje em Private Equity, é um pouquinho diferente. Ela é um pouco mais, dentro da empresa, mais colaborativa, porque se todos os investimentos vão bem, o carry é para todo mundo. É claro que quem fez melhor tem uma participação maior, até merecida, tem é uma cultura muito de meritocracia. O mercado financeiro tem uma cultura muito forte de meritocracia. Mas quando você está em grandes organizações, grandes bancos, grandes estruturas nesse sentido, tem uma competição forte, a cultura acaba seguindo essa mesma filosofia. Vamos lá, outra então, eu estou tentando lembrar dos meus mitos, tá? Mas assim, por exemplo, o pessoal que trabalha em finanças é metido, gosta de marcas e e tem que ter uma aparência de rico, né? Riqueza chama riqueza, algo nesse sentido. Eu não sou bem assim, né? Então eu vou no mito aqui, mas entendo que tenha gente que possa falar que é verdade. Mas isso... O motivo, eu acho, que venha por trás dessa visão de que a turma do mercado financeiro é um pouco mais almofadinha, tá? Vamos pensar numa outra expressão aqui, varia muito em função de que local dentro do mercado financeiro você está, né? O mercado financeiro é muito amplo, você pode ter diversas profissões e o perfil do executivo de mercado financeiro pode ser completamente diferente dependendo do que você está fazendo. Então, um pessoal que é mais de wealth management, da parte de private banking, que trabalha com grandes fortunas, com famílias. Desculpe, gente. Que trabalha com grandes fortunas, com famílias, com recomendação de investimentos para essas famílias. Eles acabam tentando participar do mundo dessas famílias. Então, os restaurantes que você vai, os shows que você acaba levando o cliente, toda uma dinâmica que você está realmente sempre mais arrumado. É quase como se todo dia fosse dia de gala, né? Festa de gala, então você está sempre mais arrumado. Quando você está um pouco mais na mesa, na tesouraria, no dia a dia, tocando ali capital do banco, tomando decisões, você não convive muito com o cliente. Não é uma vida muito de convivência com o cliente. Então, não necessariamente você precisa estar arrumado. Durante muito tempo, o mercado financeiro sempre usou-se terno, né? Então, assim, isso mudou muito nos últimos anos. Mudou muito. Hoje todo mundo é camisa preta. Dependendo se é no Rio, né? Aí tem os dois mundos, né? Tem o Rio, tem a turma do Condado, tem a turma dos Faria Limers, né? Então aí... Como é que é? Porque os Faria Limers eu conheço. Os Faria Limers normalmente são calça mais escura com uma camisa branca ou azul clara. No Rio, normalmente essa calça é caqui e a camisa é branca. Até porque é muito quente, né? Então, ou é camiseta. O preto no Rio, a turma morre assada. Então, aqui em São Paulo usa-se mais. Tá certo. E aí, então, assim, a turma de mesa tem outro tipo de... Não precisa ver cliente, então tem uma dinâmica diferente. Aí você tem a turma de investment banking, a turma de assessoria, que acaba interagindo muito com o cliente. Então, até uma forma de respeito. Eu acho que o mercado financeiro surgiu muito disso, para respeitar, já que você está tratando o dinheiro das pessoas, respeitar seu cliente, você vai arrumado na reunião. O terno começou a usar, então, acho que um pouco também por isso. Então, essa cultura fica... Nos Estados Unidos ela é até mais forte do que aqui. Aqui também é muito quente, né? Em países que são mais quentes, as pessoas tendem a drop isso. E aí você começa a ter o outro mundo de mercado financeiro, que é o mundo de hedge funds, o número de fundos de VC. A turma vai de tênis, calça jeans, camiseta preta. Então, assim, tem de tudo. Tem várias tribos. Tem várias tribos dentro do mercado financeiro. E para quem está de fora do mercado financeiro, o mercado financeiro é uma coisa só, né? Mas lá dentro, até a gente identifica um pouco entre as tribos, um pouco pelo vestuário. Tá, então eu vou falar mais dois aqui mitos que eu lembro. Bom, quem está no mercado financeiro ganha muito dinheiro. Né? Então é um mercado que recompensa muito bem, acho que não sei em termos se é fixos ou variáveis. Ele é a profissão no mercado financeiro pode ser muito bem paga, sim. Acho que isso é uma verdade. Não é para todo mundo e não são todas as áreas. Mas é muito meritocrata. Top performer recebe altos valores. É diferente de movimentar altos recursos. A turma de mercado financeiro trabalha com volumes grandes de dinheiro. Eles são impressionantes, chamam a atenção. É operação de 150, 250, 350 milhões de dólares, 2 bilhões de dólares, 17 bilhões de dólares.
ganha, a turma de mesa ganha 100, 200, 300 milhões de dólares um dia, perde no outro dia. Esses volumes impressionam muito. Isso não necessariamente reflete salário e renda para a turma que lá está. Mas você acaba trabalhando com muito dinheiro. E os FIIs são altos, as estruturas são caras, as dinâmicas são todas, requerem uma série de processos, compliance, sistemas. Quer dizer, é toda uma estrutura, você pensa num banco, estrutura super parruda por trás, custa muito dinheiro. Então, as receitas têm que compor essa mesma estrutura. Quando você tem receita muito alta, com margens altas, o time recebe também em função disso. Né? Então, acaba ficando um pouco nessa visão. Mas não é para todo mundo e, de novo, tem diversas frentes diferentes de mercado. O que acabam sendo grande, isso é verdade, são os bônus. Os bônus de mercado financeiro são bônus altos. Porque é uma cultura muito meritocrata. Então, não necessariamente são salários gigantescos. E no mundo, por exemplo, de assets, de hedge funds, os salários são até muito... Private equity, os salários são normalmente até mais baixos. E os bônus são volumes altos. Porque é voltado a resultado. Então, você entrega resultado, o seu total comp chega lá. Mas os volumes de bônus são diferentes. É diferente de indústrias que têm 2, 3 salários de bônus por mês. A gente está falando de 12, 18, 24 salários. Os volumes são grandes, até porque os salários também não são tão altos. E o último mito que eu falaria seria a questão que a vida é mais difícil para mulheres no mercado financeiro. E aí eu ponho uma ressalva, né? Porque dentro do IPO, por exemplo, a gente tem várias mulheres que estão no mercado financeiro. Nós falamos a Verônica aqui, a Verônica Serra, mas a gente também tem a Luciana Ribeiro, na IB Capital, você, então são 3 em Private Equity que eu me lembro. Tem a Paula Pena Moreira, que está na Goldman Sachs, em Investment. Tem a Luciana Hall, que também veio do mercado. Então, tem várias no mercado financeiro, mas estou dizendo mitos de mercado, né? Olha, eu não sei se a vida é mais difícil, eu não diria que esse é um mito. O mercado financeiro é uma vida difícil. Não acho que para mulheres ou para homens, acho que é uma vida difícil. O mercado financeiro tem poucas mulheres. Isso tem mudado muito. Nos últimos anos mudou bastante. Você está tentando mudar isso, inclusive, ativamente. Eu tenho ativamente esse chapéu também. Mas eu acho que o principal motivo para isso é que, de uma certa forma, e eu sempre tento falar um pouco isso, quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, eu olhava para cima em cargos de liderança no mercado financeiro e eu não via muita referência de mulheres. Eu via referência de homens. Então é muito difícil você se espelhar em alguém para buscar essa referência. Você teve, inclusive, a Verônica que Eu tive a Verônica que me ajudou, foi uma super referência para mim, mas assim, não existiam muitas. Você não olhava para todos os grandes bancos e via muitas lideranças femininas. Sempre tinha muita liderança masculina. Então você acaba se pegando nas poucas mulheres que existem e buscar um pouco esse incentivo. Falar, olha, ela chegou lá, eu também posso chegar. Essa profissão pode ser para mim também, essa carreira pode ser para mim, eu consigo chegar lá. Essa referência era muito pequena. Hoje, você olha, já tem bem mais lideranças. Você comentou várias de nós que estamos no IPO, eu penso em várias outras. Então, hoje, a meninada que entra, ela realmente vê essa referência. Acho que setores atraem um pouco mais dos mesmos. Tem também uma questão de um bias de recrutamento. Né? As pessoas acabam contratando um pouco quem, de uma certa forma, parece com elas. Né? Então, isso para... E a cultura interna, assim, em termos de... O que você falou, longas horas, né? Quando você tem que... Né? Então, acho que, assim, essa é uma questão, primeiro, de referência. Depois tem um outro desafio, e aí não são todos... Lembra que as tribos diferentes de mercado financeiro têm diversos horários? Uhum. Para investment banking, como ela é uma agenda que demanda muito tempo, muita dedicação, e para private equity também é um pouco assim, então assim, demanda muito tempo, muita dedicação. A realidade é que tem uma hora que as pessoas se cansam daquela agenda mais puxada. Tem pessoas que conseguem dormir pouco e continuar produzindo com qualidade. E com ânimo, e com bom humor, que torna o ambiente leve, porque senão vai ficando muito pesado, e aí as pessoas vão procurar outras carreiras. A realidade é essa. Assim, tem pessoas que dormem pouco e continuam dessa forma. Eu durmo pouco, eu consigo dormir pouco e continuar bem no dia seguinte. Tem gente que não, então vai ficando um martírio aquilo. E aí as mulheres, quando casam, têm filhos, querem ficar um pouco com as crianças, ficar no escritório até 3 da manhã, de segunda a domingo, trabalhar sábado e domingo o dia inteiro, não necessariamente é uma carreira que comporta uma escolha de também dedicar tempo, né? Acho que o desafio da mulher no mercado profissional como um todo é esse equilíbrio de pratos.
Não todas as áreas dentro do mercado financeiro te dá a possibilidade desse equilíbrio de pratos. E para as mulheres que querem fazer o equilíbrio de pratos, porque também não necessariamente tem a mesma aspiração, né? Todo mundo tem a mesma aspiração de querer casar, ter filhos, etc. Mas as mulheres que querem fazer esse equilíbrio de pratos ainda têm o desafio de não ter que lidar com a culpa de estar no escritório, ou estar no banco, ou estar no cliente, ou viajar profissionalmente e perder algumas do dia a dia em família. Que acontece, na verdade. Você abre mão de uma coisa hoje para ter uma amanhã e vice-versa. E aí isso torna um pouco desafiador para um ambiente de mercado profissional como um todo, né? De uma construção de carreira para mulheres. A gente lida nisso em todas, né? Acho que todas nós, IPOers, que possamos estar aqui, ou uma vez tenhamos aqui, ou já passaram aqui no podcast, devem ter falado exatamente a mesma coisa. Como é que você equilibra essas suas duas vidas? E acho que dá para fazer, acho que a referência dá para fazer. Temos várias de nós que fizeram. Então, assim, você fez brilhantemente também, Rô. Então, assim, dá para fazer. Mas requer você lidar com esse desafio, né? Com essa emoção de hoje eu não vou estar nessa apresentação. Da empresa, da família, etc. Né? É a tal da rede de suporte, né? Qual é a sua rede de suporte para que você possa fazer? Um marido maravilhoso que te apoia nessa dinâmica toda, faz todo sentido, né? Ou um partner, um parceiro, alguém, ou uma partner, alguém que te apoia nesse sentido faz toda a diferença, mas às vezes vai muito mais que isso, muito mais do que aquele núcleo menor, né? É um núcleo de família, os seus pais, os tios, uma prima, alguém que possa te ajudar, uma babá, um berçário, assim, toda uma estrutura. As empresas hoje estão muito mais preparadas, né? Essa é uma discussão super importante no mercado americano. Quando eu estive lá nos bancos, eu via que assim, os bancos criam um ambiente de trabalho para que as mulheres consigam deixar seus filhos, né? Um berçário mais de horas estendidas, que não acabe às 4 da tarde, porque você não vai sair do banco antes das 6, 6:30. Então, assim, você tem todo esse suporte, né? Que é importante, né? A gente fala de políticas afirmativas e essas são políticas que acabam permitindo que você tenha um maior equilíbrio familiar, digamos assim, não só feminino. Né? Mas eu prefiro acreditar que não seja um negócio do mercado financeiro, tá? Que seja mais amplo. Prefiro acreditar. Era mais uma brincadeira. Agora, me conta um pouco, assim, acho que é bom falar o que é Private Equity, assim, bem brevemente, para quem não conheça, e quais são as tendências, né, dentro desse setor. A gente tem momentos de boom e tem momentos de recolhimento. O que ocasiona uma coisa e outra? A gente viveu um momento de boom há uns 2 anos, agora estamos num momento mais de águas paradas. Então, o que leva a tanta oscilação de mercado, né? Bom, deixa eu primeiro 2 minutos explicar o que é essa indústria, né? Dentro do mundo de investimentos, existe uma classe que é o que a gente chama de capital privado de longo prazo. E ela pode ser private equity, ela pode ser venture capital, ela pode ser capital anjo, ela pode ser special situations, ela pode ser crédito privado, ela, assim, tem diversas subestratégias dentro dela. Mas essa é uma estratégia que aloca recursos em companhias que não necessariamente você consegue sair muito rápido. Companhias de baixa liquidez. E ele é um capital para longo prazo. Ele não é um capital para entrar hoje, a bolsa subiu 10% amanhã, você vendeu. São 7 anos. São 5, 6, 7 anos. O que requer, na verdade, um outro tipo de skill e um outro tipo de análise. Eu brinco que a indústria de capital privado, e eu vou chamar ela aqui de private equity de uma forma, usando até, pegando emprestado um pouco o nome para uma forma mais ampla, ela é uma indústria é o mais longe do mercado financeiro que você pode estar no mercado financeiro. Engraçado que para quem brincava de mesa de operações, de banco imobiliário, é o mais longe do mercado financeiro. Porque é muito de reestruturação, não vou nem dizer reestruturação, estruturação de empresas. É muito de negócios, né? De companhias, de negócios, de empresas, do mundo corporativo, de políticas de recursos humanos, de estratégia de crescimento, estratégia de posicionamento de companhias, decisões de investimento do ponto de vista de vou construir uma fábrica, vou lançar um novo produto, vou investir nessa patente nova de medicamento ou não vou abrir esse leito, vou abrir essa escola. Assim, são decisões muito de economia real, né? E a indústria do capital privado, do private equity, porque ele
tem um capital muito de longo prazo, né, você investe para sair lá na frente, você acaba a pensar um pouco mais no longo prazo. As decisões de investimento não são necessariamente se você acha que amanhã os juros vão cair 5%, se o Banco Central vai fazer uma interferência de um jeito, se vai ter... Assim, elas são muito mais de longo prazo, assim, o que vai acontecer com esse setor? O que vai acontecer com esse subsetor? Quais são... o potencial de crescimento? Qual é o tamanho endereçável desse mercado? Quanto que esse mercado pode crescer nos próximos anos? Assim, hoje eu tenho 20% de mercado, essa companhia consegue ter 40% de mercado ou ela vai continuar tendo 20%, mas o mercado consumidor vai crescer? São decisões de negócios. E aí tem profissionais de investimento que são focados em estratégias diferentes e outros que são focados em setores diferentes, porque você acaba tendo que entender de setores, né? De tendências. Como você, né? Que está mais em saúde, varejo. Estou mais em saúde, em varejo. A gente na Crescera faz bastante coisa em educação. Então, assim, temos um braço forte de tecnologia. Mas por quê? Porque para que você tenha o conforto de decidir se faz sentido investir ali ou não, e o arrependimento não pode estar lá, porque se você se arrepender... É o capital de você vai vender para quem? Você vai sair, né? Como? Não existe uma bolsa que você comprou na bolsa, sua ação está registrada ali, amanhã você não quer, você liga para a corretora e põe uma ordem de venda. Né? Assim, não necessariamente o processo de entrada e saída tem esse dinamismo todo. Você precisa ter um entendimento do que você está fazendo, assim, um conhecimento maior do que você está fazendo. Então, processos de diligência muito mais detalhados. A gente acaba trabalhando com muita informação super confidencial dessas companhias. Então, assim, tem toda uma dinâmica. A gente, às vezes, fica 1, 2, 3 anos estudando um setor, estudando um subsegmento, até decidir uma tese de alocação de capital, para ir buscar a companhia para fazer essa alocação de capital. Fica, às vezes, mais 1 ano avaliando essa companhia, negociando com o sócio, para depois fazer o investimento. É claro que quanto mais capital você tem, quanto mais competitivo é um processo, às vezes você tem que fazer um pouco isso mais rápido, mas só tem conforto em fazer esse processo de investimento um pouco mais rápido quem já tem um certo conhecimento daquele setor. E vocês entram muito para alavancar esse crescimento de uma maneira estruturada e acelerada. Aí né? depende muito da tese. Então, aí depende da tese de investimentos. Lembra que eu comentei que dentro da indústria desse capital privado, do Private Equity, você tem diferentes teses. A gente faz uma tese muito de crescimento, que é uma tese que chama Growth Capital, que é uma tese que realmente aporta capital nas companhias. Com esses recursos, a gente alavanca um crescimento ainda mais rápido. A gente faz investimentos em bons negócios, boas companhias que já crescem, mas que talvez façam um crescimento muito mais tímido por uma restrição de capital. No Oba, né? Abrir novas lojas. Lá, por exemplo, abrir uma loja por ano. Depois que a gente entrou, começamos a abrir 5, 6, 7, 8 lojas por ano. Você acelera esse capital. Então, lojas, dinâmicas de teses de crescimento, de aceleração de crescimento, que pode ser via crescimento orgânico, via teses de consolidação, onde a gente vai... adquirindo. A gente compra, às vezes, um competidor, às vezes um serviço complementar, às vezes alguém numa outra região. Então, assim, como é que você cresce? Você pode crescer nacionalmente, expandindo linha de produtos. Então, depende e às vezes as teses têm, normalmente, os dois perfis ao mesmo tempo. Você cresce organicamente, enquanto você cresce via aquisição. E você está falando, o Oba está crescendo mais organicamente. Porque a gente está abrindo mais loja. O Hospital A gente fez uma série de consolidações, então a gente fez uma série de aquisições. Então, assim, as teses, né, na nossa estratégia, é uma tese de capital para crescimento. Então, a gente alavanca desse jeito. A indústria de Private Equity, ela tem outras teses. Por exemplo, uma tese de leverage buyout, que é daqueles LBOs, que é muito comum em mercados onde as taxas de juros são mais baixas e tem muita disponibilidade de crédito, são teses que não necessariamente as companhias crescem. O que você faz é você compra capital daquela companhia sem necessariamente pôr dinheiro na empresa. Então, às vezes, você dá saída para um acionista que ali estava, alavanca bastante essa aquisição com dívida e faz gestão do fluxo de caixa dessas companhias para que elas desalavanquem a dívida e criem, então, retorno, porque as ações passam a valer mais. Às vezes você compra uma companhia num ano, vende e sai dali a 5, 6, 7 anos, pelo mesmo valor que você comprou. Mas você financiou grande parte da aquisição com dívida, desalavancou a companhia e fez um excepcional retorno do seu capital. Entendo. Também é longo prazo, também é private equity, é uma outra tese, não necessariamente tem crescimento embutido. Ela é muito menos comum no mercado brasileiro. Por conta dos juros. A gente tem 2 desafios. Os juros altos, que inviabilizam
essa dinâmica de desalavancagem, você acaba trabalhando só para pagar juros e não consegue diminuir a sua dívida, o valor venal da dívida, né? Você não consegue diminuir isso. E você precisa ter um mercado de crédito muito bem desenvolvido, que no Brasil a gente ainda está começando, né? Você tem que ter diversas estratégias de crédito privado, é uma estratégia... Por que está crescendo? Porque tem uma lacuna ali. Crédito privado é uma dinâmica que está crescendo no Brasil porque tem uma lacuna muito grande. Então, você precisa desses dois variáveis ao mesmo tempo. Várias gestoras de crédito com diferentes perfis de crédito. Mercado também, do ponto de vista regulatório, sistema judicial bastante bom para corporations, porque aí você consegue fazer dívidas ou não com mais ou menos garantia. No Brasil, emissão de dívida sempre tem garantia por trás, colateral muito puxado, então acaba inviabilizando, mas é uma outra tese. Tem tese, por exemplo, que é mais de early stage, que a gente também faz na terceira, que é o Venture Capital, que acaba investindo muito nas startups, né, nas estratégias de tecnologia, sempre buscando... Empresas que estão em formação e... Empresas que às vezes são um business plan, né, um PowerPoint, elas não têm, às vezes, nem cliente, elas não têm nenhum produto que foi testado, e aí você alavanca normalmente cheques menores, você vai fazendo diferentes rounds nessas companhias. Esse dinheiro é usado para segmentos específicos. Então, às vezes não é para crescer, para comprar um competidor, mas vou desenvolver essa plataforma. Tenho esse business plan para fazer esse app, que vai ter essa solução, que é uma dor naquele segmento que eu vou resolver, mas eu preciso de recursos para desenvolver. E aí, depois você vai testar se tem cliente ou não, né? Você ainda está naquela... num momento diferente. É uma outra estratégia super válida. E aí tem todas no meio do caminho. Né? Todas essas no meio do caminho. Mas no Brasil, o que existe mais gestoras hoje participando são essas estratégias de crescimento mais acelerado. A gente na Crescera faz uma delas. Mas é uma e quais são as tendências, né? Para os próximos anos que você vê em termos de modo de operação, não sei, setores, ou o que você vê que possa estar mudando dentro dessa dinâmica? Então, eu acho que no mundo de tendências, a indústria de capital privado no Brasil, Venture Capital, Private Equity, é uma indústria muito nova. Apesar da gente ter fundos gestoras que estão no seu quarto, quinto, sexto fundo, é uma indústria que tem 20 anos, 15 anos, assim. Tem poucas gestoras com mais de 15 anos de operação no Brasil. Quando a gente olha mercados desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, Ásia, a gente tem, essa indústria já trabalha e aloca capital 30, 40, 50 anos. Então, a quantidade de companhias, do ponto de vista de economia real, que receberam ou tiveram em algum momento na sua história fundos por trás, na sua estrutura de capital, é gigantesca. E então, aqui é muito baixa. Acho que aqui ainda é muito baixa. E a oportunidade para o mercado, no conceito lá de mercado endereçável, é gigantesco. Porque a gente tem muitas empresas no Brasil, poucas com acesso a crédito, o sistema bancário muito concentrado em nomes grandes e poucas alternativas para financiar crescimento. As companhias acabam crescendo à medida que elas geram seus lucros, né? Negócios reinvestem os seus lucros, acionistas reinvestem seus lucros. Então, acho que assim, tem diversos segmentos com oportunidade de alocação de capital. Perfeito. A gente tem um mercado também muito empreendedor no Brasil. Então, a gente vê muitas novidades, muitas teses novas. Então, isso fez o que o boom para VC, para Venture Capital, uma série de alocações de capital nos últimos anos, tenha sido muito forte. O mercado está ali, está em ebulição. Tem várias companhias que podem receber capital. Então, acho que essa tendência vai continuar. À medida que a gente vai recebendo mais recursos, mais fundos, e tem uma tendência nova no setor, mais recente no setor, que é brasileiros investindo nessa indústria. Como é uma indústria com baixa liquidez, e brasileiro com juros muito altos acaba tendo renda de uma forma com liquidez muito rápida, quando você começa a ter diminuição de juros ou uma visibilidade que a gente está com uma economia mais estável do ponto de vista de juros, do ponto de vista de moeda, do ponto de vista de reservas, a realidade é que investidores buscam outras formas de ter retorno. Ela é uma indústria de capital de risco, então toma-se bastante risco para ter um retorno mais alto, e a alocação dessa baixa liquidez sempre foi muito pequena, se não pífia, para muitos brasileiros, né? Nos últimos anos a gente começa a ver mais alocação, mais apetite de famílias, mais apetite de indivíduos alocando nessa classe de ativos, sabendo que é uma classe de ativos que vai ter baixa liquidez em 7, 10 anos. Mas no médio e longo prazo, se você tiver um pedaço da sua carteira, 5, 10% da sua carteira, nessa classe de ativo mais de longo prazo, você vai ter um retorno médio maior.
E aí, nesse retorno médio maior, se aloca mais capital. Isso Então, é acho que essa ótimo, tendência porque- vai continuar tendo dinheiro indo para o setor. E aí vai continuar tendo alocação e companhias se beneficiando disso. Então, acho que é um ciclo que demora, mas ele é paciente, é um capital paciente. E é um ciclo que desenvolve, que é um ciclo de desenvolvimento econômico do país, porque você gera um capital para crescimento, que é o que a gente precisa. E aí né? gera renda, e aí gera emprego, Gera e aí tudo. gera arrecadação, e vai, né? E a máquina vai rodando. Perfeito. E, Luciano, se a gente perguntasse para o Luciano, né, o que ele falaria de você, para o Luciano e seus sócios, como é que eles definiriam o seu estilo de liderança, o seu estilo de pessoa, quais foram os seus aprendizados, né, em liderança? Eu acho que um dos principais aprendizados que acho que eles falariam é que nos últimos anos eu fui desenvolvendo uma ferramenta muito importante de lidar com pessoas. No mercado financeiro, você acha que a pessoa é só analítica, né? Assim, uma vida muito analítica. E muito do trabalho que a gente faz requer todo esse outro lado de soft skills. De construção, de argumentação, de esperar um pouco o tempo dos outros chegarem lá, assim, de negociação. Acho que eles diriam que eu sou uma boa negociadora. E acho que eles diriam que eu tenho uma habilidade de lidar com pessoas, né? De investir tempo para convencer, para mostrar diferentes técnicas, de mudar de opinião se for o caso, mas tentar mostrar outra visão para os negócios, que acho que é um pouco do papel do que o investidor faz por trás das companhias, é tentar trazer essa outra visão na mesa, né? E argumentar corretamente sem impor. Acho que é mais construtivo nesse sentido do que impositivo. Acho que eles diriam que essa é uma das características que acho que fez a diferença para chegar onde eu cheguei nos últimos anos. É engraçado, a gente teve ao longo desses últimos capítulos que a gente gravou ontem e hoje, muitas histórias de transformação, né? De transformação de negócios. E na verdade, capital privado, private equity é a transformação de negócio, né? E muitos, todos, e eu sou uma grande defensora, falaram da importância do desenvolvimento humano nesse processo. E aí muitos falam do desenvolvimento do time e da equipe. E você trouxe um outro ponto que eu também vejo muito nos conselhos, que é muito desenvolvimento do executivo, do empreendedor, da família, muitas vezes proprietária, né? Eu também participo de alguns conselhos familiares e eu brinco que grande parte do meu trabalho é catequização. É isso. Né? É você ajudá-lo a analisar o negócio sob vários ângulos, não só um, mostrar onde estão os riscos e por quê, né? Porque a pessoa construiu um negócio. Sim. E construiu um negócio de sucesso, senão você não teria comprado, ou a gente não estaria nos conselhos, né? Construir um negócio de sucesso. Então, aonde estão os riscos? Aonde estão as oportunidades para chegar num novo nível, né? E como você faz aprimoramento de cultura sem muita crítica, né? Sem menosprezar toda a história que foi montada, que são histórias brilhantes, mas assim, como é que você desenvolve pessoas, como é que você abre oportunidades? A gente tem tanto um aspecto de governança, né, de processos, de assim, tem requer outro tipo de estrutura, né, à medida que as companhias crescem, mas acho também assim, como é que você dá oportunidade para que pessoas se desenvolvam? E isso passa em desenvolver, às vezes, até o perfil de conselheiros, né, a forma como conselheiros são ouvidos, a forma como diretrizes e discussões estratégicas acontecem, quem são as pessoas que você vai dar oportunidade, né? A gente brinca lá na Crescera e acho que tem ouvido bastante isso de todo mundo. No fundo, o que desenvolve negócios são pessoas. Você pode ter a tese correta, a estratégia correta, mas você precisa ter as pessoas certas. Sem pessoas, boas estratégias não se materializam sem boas pessoas. E né? nem todo mundo está capacitado para aquele momento daquela empresa. O que não significa que não são excepcionais executivos, excepcionais gestores. Mas às vezes estão nos lugares errados. Às vezes é só mudar uma peça, assim, do ponto de vista de... você tem o seu melhor skill está aqui e não ali, sai dessa função e vem para cá. Às vezes é um pouco isso, mas e olhando um pouco de fora, talvez fique mais fácil ver. No dia a dia, não tanto. No dia a dia é um pouco mais difícil, né? Mas você o tem que uma dá... visão mais ampla de poder comparar, de poder comparar e falar, putz, talvez aquela pessoa devesse estar aqui, aquela deveria estar ali. E acho que
bons, e muita gente pergunta pra gente o que dá bom resultado, né, para private equity, para venture capital. É claro que você tem que comprar bem, né? Comprar bem e sair bem, comprar no valuation certo e sair no maximizando valuation é fundamental para resultado. Mas no meio do caminho, como tem muita gestão, muita parte de dia a dia dessas companhias, o que faz a diferença mesmo é ter o time correto. Ter o time correto, assim, porque senão você não vai conseguir sair bem, né? E só entrar bem não garante retorno. O que garante retorno é desinvestir. É devolver o capital com rentabilidade, né? E não o quanto que poderia valer se alguém comprasse, né? Só vale o quanto que alguém está disposto a pagar, efetivamente. Então, assim, comprar bem é uma das peças, mas não é o resultado. Assim, você precisa conseguir sair. E para sair, se você não tiver o meio do caminho com time, com pessoas, é muito mais desafiador. Concordo em gênero e meio grau. Então, a gente já está chegando no fim, mas eu vou te lançar a última pergunta. Você está há quanto tempo no IPO? 3 anos? Não, eu entrei no IPO no começo da pandemia. Então, já vai fazer 3 anos. 3 anos agora, na verdade. 3 anos 3 agora. anos, eu lembro 3 quando anos você entrou. agora. E como é que você tem usufruído, aproveitado, aprendido, explorado e ganhado ou entregado com o IPO? Você sabe que quando eu entrei no IPO, e que me trouxe para o IPO foi a Thaisa, que é uma mulher fantástica também, vale a pena escutar o podcast dela. Mas quando eu entrei no IPO, ela falava para mim, quanto mais você doa para o IPO, mais você recebe. E assim, parecia um pouco um jargão, mas hoje eu entendo realmente o que isso significa. Acho que eu comecei de uma forma um pouco mais tímida na pandemia, um pouco mais difícil até... tinha tanta coisa para fazer durante a pandemia, né, para conseguir sobreviver àqueles lockdowns, mas eu comecei um pouco participando com o fórum, que é uma discussão bastante maravilhosa para mim, e aí fui me envolvendo cada vez mais, fui tentando participar cada vez mais, entrei agora na diretoria do capítulo para tentar ajudar a organizar um pouco algumas outras coisas que precisa de ajuda. É muito voluntário, né, as pessoas se doam tempo, e aí quanto mais as pessoas fazem, mais todo mundo e a comunidade toda recebe, e tem sido para mim maravilhoso. Assim, eu tenho buscado me desenvolver do ponto de vista acadêmico, então os cursos que estão disponíveis para a gente hoje, eu já fiz alguns, não sei se você conhece bem, tem alguns outros que eu me inscrevi para fazer. Toda essa parte de network, eu acho que o mais relevante foi que eu sempre olhava muito a carreira profissional e a carreira pessoal como duas coisas completamente separadas, e era o meu desafio individual tentar fazer esse equilíbrio de pratos. E no IPO eu consigo ver que é uma coisa só, na verdade, né? Assim, às vezes o pêndulo vai mais para um lado, às vezes vai mais para o outro, e eu tenho o suporte dos dois jeitos, nos dois mundos, nesses dois mundos que na verdade é um só, né? Que acabam ficando muito mais interligados, e os desafios que eu tinha e um pouco das dinâmicas que eu tinha não são só minhas, são de vários de nós, né? E de uma certa forma poder contribuir para alguns desafios de alguns IPOs em algum momento e receber a retribuição é tão gratificante quanto. Acho que os dois lados são tão gratificantes quanto. Então, para mim, tem sido um excepcional desenvolvimento como pessoa, mais até do que como profissional, como pessoa. Tem sido excepcional. Acho que nos dá muito apoio pessoal, social e profissional, né? Além de ter milhões de pessoas maravilhosamente incríveis, tanto aqui no Brasil quanto fora, né? Histórias. A gente aprende e se diverte. Aprende e se diverte. E, assim, eu olho e falo, gente, quanta gente incrível. E, assim, para mim são referências. Eu olho todos os nossos IPOs e eu um dia penso, se tudo der certo um dia e eu conseguir chegar a ser um deles, eu já estou feliz. Então, assim, para mim, são os meus ídolos todos. São os meus ídolos. E eu recalco que esse ano que você assumiu como presidente da BVCap também foi um grande marco. No meio de tantos pratos que você está equilibrando, você assumiu uma diretoria do IPO, mas assumiu a presidência da BVCap. Então, tem que ser muito... hábil, não vou nem dizer poderosa, porque é mais do que poder, é habilidade para poder gerenciar tantos pratinhos. Gestão de agenda. Gestão de prioridade, gestão de tudo. Pri, a gente está chegando ao final, mas para todos os nossos convidados que chegam, a gente dá um livro. E esse livro a gente pensa muito assim, com respeito ao que a pessoa está vivendo. Engraçado que eu pedi para me trazer esse livro antes de você tocar o tema de time, né? E esse é um livro que fala exatamente sobre isso. O livro é Criatividade S.A.,
que diz, superando as forças invisíveis que ficam no caminho da verdadeira inspiração. Ele é escrito pelo Ed Catmull, que foi o fundador e é o presidente da Pixar Animation, e hoje ele também preside a Disney Animation, né? Então ele conta a trajetória dele como líder, desde quando a empresa era uma startup e não faturava nada, até quando foi comprada pelo Steve Jobs, eles tiveram que se reinventar um monte de vezes no caminho, e até ela virar uma referência em termos de inovação. E o engraçado é que ao longo de toda essa trajetória, ele se questionava como manter um time que busque continuamente a inovação. É mais do que só o engajado, porque o engajado é o compromisso, mas é aquele time que se busque superar e disruptar continuamente. E que líder ele precisava ser para levar esse time no processo. Então, muito do que você comentou, né? O private equity, ele tem a capacidade dele, não é na compra, é na venda, é na venda. Então, é na capacidade que ele tem de gerar valor via os times. Então, acho que esse livro não tem nada a ver com os negócios, não é varejo, não é educação, não é tecnologia, mas tá tudo interligado. Fala justamente disso, de ser um líder que inspira, um líder que motiva e um líder que inova, né? Brilhante. Obrigada. Então, queria te agradecer, minha querida amiga, por ter aceitado o nosso convite e ter participado hoje desse podcast. Foi uma aula, eu que achava que conhecia tudo, aprendi um monte de coisas aqui, muito mais sobre Private Equity. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Rô. Não deixe de escutar os outros episódios do YPOcast, disponível em todas as plataformas de streaming.